Nós estamos na última reunião de oração e palavras que me resta apenas agradecer. Porque no início, quando nós começamos, eu ficava meio assim: será que isso vai dar certo? Será que a gente vai chegar até o final? E graças a Deus, até que nos ajudou o Senhor. E para começar, eu queria convidar você que está com a Bíblia, aplicativo, a abrir lá em 1 Coríntios 3. Coríntios 3, 4. Vamos ler? Diz assim: pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não está sendo mundante? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. E só até aqui o que eu quero deixar por isso é que cada um de nós que está aqui em si, nós somos apenas servos. Nós estamos aqui para servir o Senhor e falar aquilo que Ele quer falar. Que dia após dia nós possamos diminuir para que o Senhor cresça, para que a glória dele seja transformada através de nós. Na medida que nós diminuímos, a glória dele aumenta na nossa vida. O tema da palavra que nós vamos pregar hoje vai ser sobre dores. Eu queria convidar você a abrir de novo sua Bíblia em Romanos 8,15. Diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Eu quero pular direto do versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que ainda será revelada. E, sendo a palavra, nós vamos trabalhar esse texto de Romanos 18. Que diz que todo o nosso sofrimento, tudo aquilo que vivemos, nunca será comparado à glória que há de vir. Nós estamos num ano onde a depressão atacou o pessoal de alguma maneira, onde nós podemos ver o assunto que mais é falado é a depressão. E pessoas compartilham que a depressão não é brincadeira, e realmente a depressão não é brincadeira. Mas também nós podemos ver que esse é o ano, que a igreja do Senhor como um todo está mais mergulhado no mover de Deus, está mais mergulhado, está mais família da palavra de Deus, né? Do louvor. E Satanás não vive com isso, Satanás ele não se alegra com isso. Então, uma das estratégias que ele usou para poder usar a depressão para que ele pudesse dispersar o grande número de pessoas sair da igreja ou ficar desanimado. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava desabafando comigo que ela já não estava mais animada para nada, porque dentro de casa existem pessoas que não estavam mais ligando para ela, que estavam abusando, estavam deixando de lado. Então, toda pessoa que vem falar comigo, toda pessoa que vem falar comigo alguma coisa, sempre fala esse texto de Romanos 8,18, que diz que nenhuma dor que você vive, nada que você vive, pode se comparar à glória que há de vir. Mas, o que é isso? Que é a glória que há de vir? A glória que há de vir é nada mais, nada menos do que a vinda de Jesus vindo buscar sua nuvem para nós subirmos. E, cara, tudo aquilo que nós vemos aqui na terra, toda dor, toda desilusão, seja de qualquer área, ela não pode ser comparada com a glória que é Jesus, cara. Mas por que, Tiago? Porque Jesus, cara, ele nunca vai desiludir ninguém. Jesus, ele nunca vai te tratar de ninguém. Jesus, ele nunca vai deixar ninguém de lado. Jesus, ele vai sempre ter amor. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo até hoje. Jesus, ele vai sempre te amar. Ele não ama o seu pecado, mas ele também não deixa de te amar. Se eu estou hoje aqui pregando para vocês, é porque eu já passei por tudo isso. Eu já tive princípios de depressão, já tive pensamentos de suicídio. Eu já fui deixado de lado, já tive desilusão, tudo mais um pouco. Mas aqui me manteve firme, cara, me manteve firme até hoje. Eu tenho mantido firme a palavra de Deus. O que eu quero dizer é: se você está triste, se alguém está te deixando de lado, se você se sente sozinho, se você não se sente amado, lembre que nada disso poderá ser comparado à glória que é de vir. A glória de Jesus é algo poderosa. Talvez você chegou aqui e não sentiu nada até agora. Mas talvez também pode ser porque você não se entregou.
Porque um dia também eu já fui para o secreto, não senti nada. Mas só que na medida que eu descobri que eu preciso buscar a parte de Deus, eu pude sentir a presença dele. Eu lembro até hoje que eu estava indo fazendo secreto e de início eu não senti nada. Eu falei, Jesus, mas por que eu não estou sentindo nada? Eu estou buscando, estou tocando violão, estou te dando o meu melhor. Mas só que melhor que Deus quer para o nosso coração. Eu estava dando o meu melhor fisicamente, mas meu coração estava voltado para outra coisa. E quando nós entramos na glória de Deus, cara, nada pode ser comparado. Não há nada melhor, não há lugar melhor para você estar. Porque a glória de Deus, ela preenche todas as lacunas vazias do nosso ser. Deus nos compreende. Às vezes você se esforça para tentar dar o seu melhor, mas às vezes o seu melhor é o seu máximo. Não tente ir além que você não consegue ir. Vai até onde você vai, mas vá com o coração puro, sincero, e Deus receberá a sua oração. Então, voltando aqui para a palavra. Todo lugar que eu ia, na escola, ou no supermercado, eu ouvia alguém falar que estava com depressão, eu ouvia alguém falar que estava triste, chamava as pessoas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Essas pessoas falavam, não, cara, eu não estou bem hoje. E ele logo perguntava, por que você não está bem, cara? Eu vejo alguém, quando alguém posta alguma coisa, ou alguém de triste, alguma frase, para baixo já logo pergunta, o que houve? E aí eu consigo abrir com Jesus, claro, consigo abrir a porta para pregar a palavra de Deus. Então ali a gente conversa e de início eu conto um pouco desse testemunho que eu vou falar aqui daqui a pouco. Mas depois que eu sempre conto um testemunho, cara, eu vou pregar a palavra de Deus, vou sempre e ler esse texto de Romanos 8,18. Porque eu acho que esse ano não há nada melhor para ser resumido que Romanos 8,18. É uma parada muito louca, cara. Como que a Bíblia ela pode servir de ponte para o que nós vivemos hoje. Às vezes as pessoas pensam em sair da igreja. As pessoas elas pensam em deixar tudo de lado porque elas já estão desiludidas, elas já não querem mais nada com a vida, elas acham que a vida delas já não tem mais jeito. Mas quando nós lemos esse texto, Romanos 8,18, nós achamos uma base, nós achamos um chão, nós achamos uma ponte que nos permite caminhar. E o meu testemunho tudo começou, eu comecei a me sentir mal desde quando a minha avó disse, eu estava indo fazendo secreto, a minha avó virou para mim e falou, não, eu vou fazer secreto no banheiro, porque lá não sou incomodado de ninguém. Daí pra cá, daquele dia pra cá, eu nunca mais fui o mesmo. Porque toda vez que eu entrava para fazer o meu tempo com Deus, toda vez que eu ia para algum lugar, para me dar o meu tempo a Deus, Satanás me lembrava disso. Você vai atrapalhar os outros, cara, não faz isso. E dentre outras coisas, cara, mas essa foi uma das mais coisas que me impactou, porque todo mundo sabe que a avó é a segunda mãe. Então qualquer palavra vinda da sua avó, quando chegar, era como se fosse uma facada que você estivesse tomando. Então eu lembro que naquele dia eu entrei no meu banheiro, eu fechei a porta e eu me arrumei. Eu chorei aos pés do Senhor, eu falando, mas Deus, por que eu estou vivendo isso tudo? Por que a minha avó, que é a minha segunda mãe, falou isso comigo? Por que os meus amigos eles estão me deixando de lado? Por que meus amigos eles não estão me tratando mais como antes? E simplesmente eu vi Deus ele falando que para tudo que você vive existe propósito. Talvez a sua desilusão talvez você está vivendo hoje. Talvez o jeito que você está pode ser como o seu, mas pode ser um propósito. E logo mais à frente, dias depois, eu fui entender que era o propósito de Deus, porque outra pessoa me mandou mensagem falando que estava com a mesma situação que estava vivendo. Eu falei, Deus, isso não é possível, você é muito doido. E através do testemunho, através daquilo que eu vivi, eu pude aconselhar aquela pessoa. Eu já cansei de fazer borrada, já cansei de deixar em lugares, já cansei de deixar de me entregar para Deus por causa da depressão, cara, por causa de estar para baixo. Uma coisa que eu te digo, cara, não deixe de fazer nada que você tem que fazer. Se é jogar bola, cara, vai e joga. Se é jogar videogame, vai e joga. Se é ir para a igreja, venha. Não deixe de fazer aquilo que você faz por causa da depressão, por causa de uma desilusão, cara, por causa das dores que são causadas dentro de você. Pois eu tenho certeza absoluta que um dia isso tudo irá acabar. Um dia nós iremos para o céu e nós veremos o fruto do nosso penoso trabalho. Nós veremos a recompensa que nós temos passado pela dor. Nós veremos a recompensa que temos suportado perseguição. E isso tudo, cara, é muito doideira, porque jamais imaginei que eu estaria onde estou hoje. Jamais imaginei que eu estaria vivendo aquilo que eu estou vivendo hoje. Jamais imaginei que a minha avó falaria aquilo comigo, que alguém me trataria daquele jeito.
Eu confesso a vocês que diversas vezes já cansei, diversas vezes eu deixei de fazer aquilo que eu tinha para fazer por causa dessas dores. Mas Tiago, você só está falando de dores que as pessoas causam em você. Mas existem dores, cara, que você mesmo se causa. Alguma coisa que você prometeu para Deus, você falou, Deus, eu não vou mais fazer isso. Mas chegou no outro dia, você mesmo acabou fazendo. E aí tem uma coisa chamada autocondenação. Você mesmo acaba se condenando, cara, pelo que você fez. Você mesmo acaba se condenando pelo seu erro. Isso também é uma dor. Isso também te afasta de Deus. O maior propósito de Satanás não é te matar. O maior propósito de Satanás é te afastar daquilo que Deus tem para você. Na medida que, vamos supor, você está com uma dor, você não quer fazer mais nada. Mas você sabe que existe um propósito, você sabe que existe a promessa, você sabe que existe algo divino de Deus para você. Mas aquela dor te causa tanta ferida que você já não quer fazer mais nada, você já quer ficar deitado, deixar tudo de lado, simplesmente você quer desistir da vida. Isso tudo, cara, Satanás ele sorri quando ele vê isso. Porque aquilo que ele tem para fazer, já conseguindo fazer, ele está afastado do propósito de Deus. E quando você faz isso, cara, você deixa o reino de Deus, você aos poucos vai deixando o reino de Deus sem perceber. Você vai caminhando para outros lugares, cara, você vai pouco a pouco caminhando ao passo em direção àquilo que Satanás deu para você. É como se Deus ele te colocasse no meio. Deus estivesse aqui, Satanás estivesse aqui. Deus ficasse parado, Satanás estivesse falando, vem para mim. Não liga para que ele está falando, não. Lembra que as pessoas fizeram com você. Lembra de toda a dor que você já sofreu. Lembra de tudo aquilo que você já ouviu. E então Satanás ele falando um monte de coisa, até que você vá caminhando para ele. E quando nós esquecemos de Deus, quando a nossa mente era voltada, quando a nossa mente era voltada para as dores, quando a nossa mente está voltada para aquilo que Satanás tem falado para nós só conseguimos enxergar aquilo. É como se fosse aquela parada que usa só para enxergar aquilo que ele vê pela frente. Satanás ele faz justamente isso. Satanás ele coloca isso no seu rosto com essas palavras, ele vai criando um muro para que você só enxergue o caminho que ele está falando. E automaticamente nós nos esquecemos disso. Podemos lembrar também da parábola de Lucas 15, que diz sobre o filho pródigo. O filho pródigo, cara, ele, Satanás, eu, naquilo que eu acredito, que Satanás ele já vinha lançando certo no filho pródigo. É isso, cara, esse é o seu pai, ele só se viu como servo, ele só te viu como escravo, cara, ele te viu como filho. Então o filho pródigo, o que ele fez? Ele pegou as coisas dele, com a própria força, o braço dele, ele tentou viver, cara, sozinho, ele foi para o mundo fora. E chegando lá na frente, cara, ele viu que tudo aquilo que ele fez, com a força do próprio braço, caminhando sozinho, nada valeu a pena. Não valeu a pena ele ter saído da casa do pai dele. Muitas vezes, quando nós ficamos parados, onde nós estamos, quando nós não temos mais força para fazer nada, ou quando nós falamos, meu Deus, já não tem jeito mais, o que eu vou fazer? Ou quando nós deixamos as coisas de lado, nós deixamos o reino de Deus de lado e vamos sentar e resolver o nosso próprio braço, nós estamos fazendo como filho pródigo. Nós estamos indo, nós estamos saindo de casa pouco a pouco. Pouco a pouco nós vamos e nos afundamos. Um dos meus maiores erros foi quando eu estava assim, foi que eu me esqueci daquilo que Deus ele tinha para mim, cara. Eu me esqueci de tudo aquilo que Deus ainda tinha vivido, de tudo que Deus já tinha me revelado, eu me esqueci de todo o meu caminhar, de todo o meu passo. E quando eu parei tudo que eu estava fazendo, literalmente, eu deixei Deus falar comigo. Eu pude lembrar claramente, Ele veio e me lembrou de tudo aquilo que eu já tinha vivido. Ele veio e me lembrou de qual é a minha identidade verdadeira, que a minha identidade verdadeira é a identidade de filho. E cá entre nós, qual filho que não tem má relação com seu pai? Você tem uma discussão com seu pai, é normal. Isso é um relacionamento de filho e pai. Através das discussões nós vamos sabendo, nós vamos descobrindo até qual é o limite da pessoa, nós podemos respeitar ou não. Até onde nós vamos machucar as pessoas. E todo relacionamento de um filho com o pai vai haver uma discussão, vai haver um desentendimento. E às vezes nós vamos perguntando para Deus, por que o Senhor permitiu isso? E aí nós começamos a discutir com Deus. E Deus ele simplesmente ouve até a hora que nós fazemos a pergunta, Deus, eu posso fazer isso? E Ele diz não. Aí nós voltamos e discutimos de novo. Isso também é uma das estratégias, cara, que Satanás ele usa. Satanás ele fala, lembra aquilo que você pediu ao seu Deus? Se o seu Deus ele pode tudo, se o seu Deus é poderoso, ele tem poder para fazer qualquer coisa. Ele tem poder para mudar o mundo, mover montanha. Por que ele deixou você fazer isso? Talvez, se Deus ele permitisse você fazer o que está na sua cabeça, você fazer os seus planos, talvez isso iria te atrasar daquilo que Deus e do propósito de Deus. Então Satanás ele usa essas coisas até formar a dor. Ele usa o nosso desentendimento com o nosso
desentendimento com Deus, Ele usa as palavras que as pessoas lançam, Ele usa nosso pecado, aquilo que nós mesmos fizemos a nós, e ali Ele vai juntando como se fosse uma bola, como se fosse uma arma. Ele pega uma arma e Ele tira uma bala, Ele quer que Ele pega essa arma e atira. Ele espera brutalmente com essa dor. É como se essa bala explodisse dentro de nós, desenvolvendo a angústia, desenvolvendo desânimo, desenvolvendo a depressão, desenvolvendo a autocondenação. Essa bala faz com que nós fiquemos parados, caídos ou rastejando. Sempre tem um hospital do nosso lado que nós não olhamos para o lado. Nós estamos na rua, existe o hospital do nosso lado, não existe o hospital de Jesus. Mas nós deveríamos deixar esse hospital chamado Jesus de lado e preferimos continuar andando até a nossa casa. Sendo que a nossa casa, nossos olhos, ela está logo ali. Mas só que a gente está muito mais perto da nossa casa. Mas nós preferimos ir até a nossa casa. Mas só que até chegar à nossa casa de uma eternidade, porque com a força do nosso braço, nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos ir a lugar nenhum. E aí, então, desesperados, sem o que mais fazer, desamparados pela nossa força do nosso próprio braço, nós olhamos para as espectáculos falando: é o único jeito, a única coisa que eu tenho, se não acontecer local, eu vou morrer. Então ali nós chegamos, todos feridos, todos baleados, e ali Jesus ele recebe, tá? Com um grande sorriso, e isso acaba com a gente. Porque nós estamos tristes, nós estamos derramando lágrimas, porque nós já achamos que a nossa vida já não tem mais nenhuma solução. E vem o cara, e vem a pessoa que te recebe com um grande sorriso, te pergunta: qual é o seu problema? Posso ajudar você? E cara, Jesus ele vem. Jesus ele faz o curativo que só ele consegue fazer. Só Jesus tem a mão de médico perfeita, cara. Ele vem com os curativos dele, ele vem chegando a palavra, enquanto ele faz o curativo. Enquanto ele costura aquilo que foi rasgado, ele vai conversando conosco, ele vai falando: lembra, filho, daquela nossa experiência? Lembra de quando você me encontrou no jardim? Sua primeira experiência, a primeira vez que você me viu, a primeira vez que você foi no jardim. E aí eu falando um monte de coisa. Aí nós falamos: mas Jesus, as pessoas elas já não ligam mais para mim, as pessoas elas estão me deixando de lado. Nem meu pastor mais, eu passo na rua, falo com ele nem me responde mais. Aí Jesus ele vem, curta o remédio, fala: mas filho, não olhe para as pessoas, não coloque a sua força nas pessoas, coloque a sua força em mim. Quando tente nada com o seu braço, você não vai chegar a lugar nenhum. E aí nós duvidamos. E Jesus ele viu o nosso pensamento, ele fala: lembra quando você estava baleado, há poucos minutos atrás, você destruiu para a sua casa, com sua própria força, você não conseguiu? Então é isso. Quando você está contigo, quando você é ferido pela arma de Satanás, cara, você já não tem mais força para nada. Mesmo quando nós não estamos feridos, mas tentando fazer alguma coisa, com a força do nosso braço, nós já não temos força para nada. O que nos faz tornar forte, o que nos faz ser forte, é Jesus. É quando a glória dele entra, quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, e nos dá uma força que nós nunca imaginamos que nós íamos ter. E nós estamos nesse hospital, nós estamos sendo curados, nós estamos sendo tratados por Jesus. Satanás ele não fica nada contente. Satanás ele está do lado de fora, ele está olhando da janela. Ele já não fica nada contente com isso. Ele fala: cara, o que eu posso fazer agora? O que eu vou fazer? Ele está sendo curado, ele está sendo liberto, a bala está sendo retirada de dentro dele. E Satanás ele vai e arma alguma coisa. E ele pega uma arma, com uma flecha. Nessa flecha está escrito cada dor, cada angústia novamente neste. E só que essa flecha já é a flecha chamada família. E Satanás ele começa a nos lembrar de toda a desilusão que a nossa família já fez. Essa flecha nos lembra de todo o mal que nosso pai já fez, de todo abandono. Essa flecha nos lembra de toda vez que nós queremos atenção como uma criança. A nossa família não deu. Essa flecha está nos lembrando de várias coisas que só você sabe que você viu dentro da sua casa. Ele pega aquela flecha, ele quebra aquele vidro que está certo. E você leva para você é ferido com aquela flecha. E aquela flecha vai um pouco mais fundo do que a bala, porque ela pegou muito mais pressão. O tiro foi um tiro de perna, mas aquela flecha ela estava de longe, ela pegou mais pressão, então ela vai um pouco mais fundo, ela acaba perfurando o seu lado. E ali você já não aguenta mais dor, você chora, fala: não tem mais jeito. Você fala: Jesus, precisa me dar a mão, já não tem mais jeito, eu fui ferido novamente. Mas Jesus ele vai com aquela mão perfeita, mas deixa aquela flecha que fala: calma, quem dá jeito.
Sempre haverá jeito, mas Satanás ele sempre poderá te ferir. Jesus ele vai sempre te curar. Às vezes você acha que Jesus ele já te curou o máximo, que não tem mais lugar para curativo. E sempre tem lugar, cara. Jesus ele sempre acha lugar, assim como Satanás, ele sempre acha lugar para te acertar. Jesus ele vai atrás, fala, se acertou ali, né? Eu fico tranquilo, tá lá que eu vou curar. E como eu já falei aqui, quando nós achamos que existe lugar, quando nós achamos que já não existe mais cura dentro da parte de Deus, nós acabamos nos auto-condenando. E Satanás está ali, vai, continua se auto-condenando. Ele percebe que aquela flecha, que ela não sua, aquela bala que te deu, está fazendo efeito. Ele percebe que o curativo de Jesus para você não foi suficiente. Então o sangue começa a jorrar novamente e começa a sangrar novamente. E aquele curativo que Jesus fez já não deu conta. E Jesus pacientemente, cara, com amor, ele vem e nos cura novamente. Jesus vem e fala, mas o que aconteceu aí? Nós nos desabafamos de Jesus. Fala, Jesus, eu acho que não tem mais jeito, eu cheguei ao estado da minha vida que eu já não vou ter mais perdão do Senhor. Eu cheguei ao estado da minha vida que eu já tentei recorrer às pessoas, mas as pessoas já não puderam me ajudar. Eu já tentei um estado da minha vida onde eu procurei me saciar em outros lugares, eu procurei me saciar ouvindo a música, ouvindo alguma festa em algum lugar, mas só que isso também não pôde me curar. Então Jesus ele fala, eu tenho remédio certo para você. Então você fala, mas como Jesus, como você tem remédio certo? Se os curativos que você já fez não foram suficientes, não estou sangrando, olha só, você já fez curativos em mim, você já veio e me curou, mas isso não foi suficiente, ele continua a sangrar. Então Jesus fala, calma filho, seu curativo não será cicatrizado na noite do dia. Existem curativos que demoram uma semana, existem curativos que demoram meses, existem curativos que demoram anos para sangrar. E ali então Jesus ele diz assim, faz o seguinte, vamos fazer o teste. Você acha que não tem mais jeito? Vem cá. Vamos nos encontrar todo dia, tal hora, para que nós possamos refazer esse curativo. E nós falamos, tá bom, Jesus, eu vou confiar no Senhor. Então nós vamos e confiamos nele. E dia após dia nós vamos tendo encontro com ele. Nós percebemos que quando já se passaram 2 semanas ou mais, ou até mesmo menos semanas, nós percebemos que a ferida, pouco a pouco, ela está sendo cicatrizada. Nós falamos, Jesus, olha só, está cicatrizando. Já não estou sentindo mais dor como antes. E Satanás, cara, quando você percebe que só Jesus pode trazer cura, só Jesus pode saciar o vazio que há dentro de você, Satanás ele te acerta a sua flecha. E aí você já tem força, porque Jesus está implantado na sua mente, Jesus está dentro de você. E você já tira aquela flecha e fala, já não me feriu mais. E aí você descobre a força, cara. Você descobre o curativo, você descobre o remédio certo para curar as pessoas. E aí nós continuamos a nos encontrar com Jesus até que o nosso curativo seja, até que a nossa ferida seja totalmente cicatrizada. E nós falamos, Jesus, e agora? Jesus diz, vamos continuar nos encontrando para que possamos ter relacionamento. E nesse relacionamento nós descobrimos o amor de um pai e de filho verdadeiro. Esses dias, nesse final de ano, tem meu primo que está passando em casa, ele é menor que eu. E eu estou podendo descobrir, cara, um pouco. Esse dia vai conversar, cara. E eu já peguei amor de pai para aquele menino, porque ele viu certas coisas dentro de sua casa. Então eu peguei amor de pai para aquele menino. Então, na medida que eu vou cuidando dele, na medida que eu vou chamando ele para fazer as coisas, e eu vou distraindo ele, eu pude perceber, cara, Deus ele é um pai muito maravilhoso. Porque quando nós estamos tristes, ele não nos aguenta triste. Ele vem correndo e fala, ei, você está triste, cara, vamos brincar. Às vezes a nossa mente está muito centrada em religiosidade, nós achamos que relacionar com Jesus é apenas louvor e palavra, nós achamos que é apenas mudar e cair no poder. O relacionamento de Jesus está com nós, cara, relacionamento de pai e filho, relacionamento verdadeiro, onde ele vem, onde ele encosta no seu ombro, onde ele te chama, cara, para se relacionar. Onde ele te chama para conversar, cara, como no teatro aqui, o pessoal aqui do teatro da igreja ensinou. Jesus ele te chama, cara, para você ver filme. Jesus ele te chama para comer, cara. Jesus ele te chama para brincar.
Jesus, Ele te chama, cara, para você cantar à toa. Jesus, Ele está te chamando para um monte de coisa. Mas às vezes nós não estamos